te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Lemos no Salmo 142, versículos 1 e 2, as seguintes palavras: Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas.
Salmo 142 é um salmo, um texto muito lindo, inclusive tem um hino muito lindo que pode ser procurado na internet, hino que é baseado então nas palavras deste salmo. Mostra como nós podemos nos achegar de Deus, o nosso Senhor, e ter dele o socorro, o amparo, a ajuda, o consolo, o conforto que nós precisamos para a nossa vida cristã. E esse também é um dos motivos pelos quais nós vamos à casa de Deus para o nosso momento de culto e devoção, para estarmos na presença de Deus, ouvirmos Deus falar conosco pela sua palavra e nós também podermos falar com Deus através da nossa oração. Então, saudamos a todos que temos aqui conosco nesse dia, membros, visitantes da nossa congregação. Os que são visitantes, por favor, podem erguer as mãos, sejam todos bem-vindos. Também saudamos aqueles que nos acompanham pela internet, pelo Facebook, conforme o costume sempre do culto aos sábados ser transmitido pela internet. Temos os nossos avisos, então, cultos todos os sábados às 18, transmissão, e domingos de manhã às 9 horas. E hoje, próximo sábado, próximo final de semana, nós vamos ter então a reunião da juventude. Amanhã, domingo, 14h30, estudo bíblico no bairro Moinhos d'Água. Dia 22, reunião da Cicla. Dia 24, sexta-feira, estudo bíblico do Campestre. E no próximo sábado, então, as instruções dos confirmandos, primeiro e segundo ano, conforme os horários. E também no domingo, 19h30, haverá o culto de desinstalação e também será concedido o título de pastor emérito ao pastor Elmer Teodoro Jagnoff, que está se aposentando e vai então se tornar pastor emérito da igreja. E nós vamos ter este culto então no próximo final de semana. E também nós vamos ter as eleições agora no mês de abril. E a diretoria então pede que pessoas que queiram ser voluntárias também fazerem parte da diretoria entrem em contato. É um trabalho bonito, um trabalho importante, o trabalho também da direção da igreja junto com o seu pastor. Convido a todos a se colocarem de pé. Seguimos o momento da invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Temos momento agora de preparo para a confissão. E em dois momentos nós vamos ter uma parte do hino 120. Agora então, estrofes 1 a 4. De pecados carregado, oprimido, sempre andei, sem descanso ter achado, a Jesus eu encontrei. De pecados carregado, a Jesus então clamei, todo desesperançado, a seus pés eu me lancei. De pecados carregado, nem fitá-lo me atrevi, mas do Redentor amado, a bondosa voz ouvi. De pecados carregado, eu
na cruz por ti sofri, no madeiro vil pregado, eu de tudo te remi. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Irmãos, irmãs do Senhor Jesus, em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra ordenado ao ministério, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos anuncio o perdão de todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De pecados carregados foram meus, ó Salvador, foste em meu lugar cantado, qual imenso é teu amor. E pecado libertado, salvo para sempre estou, pois em Cristo perdoado, bem-aventurado sou. Peço que os irmãos, as irmãs, abram a sua Bíblia, Salmo 142, e nós vamos ler o texto do introito de uma forma responsiva no culto de hoje, por divisão de versículo. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuto o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Este, então, o texto do introito, o Salmo 142. A congregação pode se assentar, nós cantamos o hino seguinte. Soli Deo, soli, soli Deo, soli
soli, soli Deo, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou. Glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Nós seguimos para o momento de oração diante do Senhor. É a oração do momento próprio que nós vivemos também neste tempo na igreja, o tempo da Quaresma. E esse é o tema também que nós lembramos então no nosso falar com Deus na oração. Senhor Deus, Pai misericordioso, Tu és o Deus da nossa salvação. Nós celebramos nestes dias a paixão e a morte do nosso Salvador Jesus. Dá-nos para isso corações devotos, recolhidos de toda a distração e preocupação. Ensina-nos a adorar humildemente o desígnio eterno de Teu amor para conosco, homens pecadores. Faze-nos reconhecer com gratidão o preço da nossa redenção. Concede, Pai clemente, que a pregação se torne ativa e próspera entre nós, a fim de que aceitemos com fé viva o Salvador crucificado por nós, nos arrependamos sinceramente dos nossos pecados e confiemos no Teu perdão. Que a Tua palavra continue a ser a palavra da cruz, sendo para nós poder e sabedoria divinas, para a nossa bem-aventurança e para louvor da Tua graça neste mundo. Em nome de Jesus, Teu Filho, o nosso amado Salvador, nós o dizemos. Amém. A congregação pode se assentar. Nós vamos para o momento agora das leituras, Antigo Testamento e depois também a carta do Novo Testamento. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Isaías, capítulo 42, versículos 14 a 21. Isaías 42, 14 a 21. O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi. Mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas, e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos, e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes.
A escuridão que os cerca, eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens: vocês são nossos deuses. O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. A segunda leitura encontramos em Efésios 5, 8 a 14. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza se revela. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Nos paz de amor no viver, a forças, a fé e aumenta o poder. Ó, faz a pureza em teus filhos florir, que nele, Senhor, a verdade fugir. Convido a todos para acompanharmos com fé, devoção e atenção em nosso coração o texto do Santo Evangelho, conforme João capítulo 9. O capítulo é bastante extenso, então a leitura ela é feita por partes, primeiramente versículos 1 a 7, depois 13 a 17 e depois 34 a 39. Conforme então está exposto
na tela. Aqui nós vemos o Senhor Jesus realizando um milagre quando ele restaura a vista a um homem que havia nascido cego, havia nascido então sem a visão. E nós vamos ver os desdobramentos desse ato de Jesus e também sobre estas palavras, sobre esse texto, nós vamos ouvir a mensagem do nosso culto. Diz assim então o Evangelho. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Versículo 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. E aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Versículo 34. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu? É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e fiquem cegos os que veem. Este, o texto do Santo Evangelho, o relato então de quando o Senhor Jesus realizou este feito extraordinário. Convido a todos para nós confessarmos a nossa fé no Deus triuno, e neste culto nós usamos as palavras do credo niceno. Diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos.
padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Esta é a nossa confissão de fé. Então, sempre em nossa confissão de fé, nós confessamos publicamente a nós mesmos, ao Senhor Deus e também àqueles que estão ao nosso redor, aquilo que nós cremos, aquilo que vai em nosso coração. E só para um pequeno esclarecimento, nós às vezes usamos o credo apostólico, às vezes usamos o credo niceno, e existe também um outro credo chamado credo atanasiano. Então, a igreja possui 3 orações, 3 credos, que foram orações formuladas em tempos diferentes na história da igreja. E essas 3 orações são confissões públicas da nossa fé cristã no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Podem se assentar? Convidamos agora as crianças para a escola dominical. As crianças também fazem a sua oferta. E agora, então, elas vão para o seu momento próprio de culto infantil. E nós temos a escola dominical na igreja, lembrando sempre que nós cumprimos a ordem do Senhor Jesus de ir e fazer discípulos. E como dizem Provérbios, que nós ensinamos então a criança desde a infância a andar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Ensinamos este caminho às crianças. Então elas sabem que elas vão ter um momento especial, um momento próprio, muito bonito, onde elas vão ouvir também sobre o Senhor, o Salvador Jesus. Muito bem. Como é que o pastor Mário sempre combina, né? Juntamos as mãos, abaixamos a cabeça e o pastor então profere a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, que a escola dominical seja abençoada para cada um de vocês. Em preparação à mensagem do nosso culto, cantamos o hino 127, Perdão dos meus pecados. De coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé, sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Além da natureza, alegro meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor.
Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria vêm como as aflições. Ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Cristo e Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé, sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia do Espírito Santo estejam presentes em nossa vida, em nosso coração, sempre quando nós ouvimos a palavra de Deus e estudamos um pouco sobre ela e então nos detemos por alguns instantes naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. A palavra de Deus é preciosa para cada um de nós, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é palavra que nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então que Deus, em sua graça e misericórdia, abençoe sempre a sua palavra no coração de cada um de nós. Amém. À medida em que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos sempre decorando, lembrando com mais facilidade também alguns versículos, alguns textos bíblicos. E um desses textos, certamente nós conseguimos ao menos guardar um pedaço, nós encontramos no capítulo 8 do Evangelho de João. Quando Jesus faz uma revelação diante dos seus ouvintes, e ele diz o seguinte: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Talvez a gente lembre só mais essa última parte, né? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É uma palavra muito profunda, é uma palavra muito cara, muito preciosa para cada um de nós, porque nós precisamos ouvi-la, bem dizer, todos os dias, para que nós sempre saibamos qual é a verdade de Deus, qual é a vontade de Deus. E quando Jesus, ele fala essa palavra, e ele conclama, e ele meio que pede, suplica para que isto fosse praticado, Jesus quer que as pessoas conheçam a verdade. E como nós lemos antes também nos textos, vimos sobre a revelação sobre a luz, vimos também dizer que tudo aquilo que está escondido, se for trazido à luz, vai ser revelado, ou seja, Deus não quer que nada seja obscurecido, que nada esteja escondido na sua palavra, no seu querer e na sua vontade. E se Deus faz isso, pede que nós conheçamos a verdade, é porque também existe o oposto da verdade, que é a mentira, que é o engano. Infelizmente, o nosso mundo tem essa luta diária. A mentira contra a verdade, ou a verdade contra a mentira. Aquilo que é o correto contra aquilo que é falso e enganoso. Inclusive, nós temos ditados que falam sobre isso. E um ditado diz assim, que a verdade, ela é sempre boa, por mais amarga que ela às vezes possa parecer. E que a mentira é sempre amarga, por mais doce que muitas vezes ela possa parecer. E é verdade. E nós que convivemos diariamente com a verdade, com a mentira também em nossa vida cristã, porque nós, abrindo a Escritura,
nós ouvimos a palavra de Deus. E quando olhamos para fora, para o mundo que nos cerca, quanta coisa errada nós ouvimos. Quanta coisa que não é de Deus vem à nossa vida, vem ao nosso coração. Por isso, então, o Senhor Jesus, Ele vem a cada um de nós e Ele insiste para que nós, então, vivamos aquilo que é a verdade. Que a verdade, ela precisa ser trazida à tona. E aí nós temos, então, o lema do nosso culto em cima do texto de João 9. Jesus salva e também ilumina. E aí, então, olhando para o texto do Evangelho, João capítulo 9, em casa, tirem um tempo e leiam todo o capítulo 9, ele é bastante extenso, mas é um texto muito lindo, um texto maravilhoso. Jesus, então, fala palavras que trazem à tona toda essa questão da mentira e da verdade. Porque Jesus realizou um milagre de devolver a visão a um homem que havia nascido cego. E aí nós vemos a partir dali, no desenrolar do texto, como a verdade e a mentira travam uma luta. E o esforço que Jesus faz para que a verdade sobressaia, que a verdade seja dita, que a verdade apareça e não que a mentira venha a entrar no coração das pessoas. Então os discípulos perguntaram a Jesus de quem era a culpa pelo fato de aquele homem ter nascido cego. Os discípulos pediram, foi ele que pecou ou foram seus pais que pecaram? Jesus então responde, não foi por causa dos pecados dele, também não foi por causa dos pecados dos pais dele, mas ele nasceu cego por um motivo, para que o poder de Deus se manifeste nele. Para que o poder de Deus se manifeste nele. Jesus sabia o que ele iria fazer dali para frente, por isso que ele usou essa expressão e aproveitou todo aquele contexto para mostrar aos discípulos a verdade que eles precisavam ouvir. Jesus sabia que ele iria curar. Jesus sabia que ele iria restaurar aquele homem, não só no seu corpo, na sua visão, mas também na sua alma, porque o homem conheceu a Jesus. E aí nós vemos então o que aconteceu dali para frente. Por quê? Porque no momento em que Deus se manifestou, no momento em que Jesus realizou aquele milagre, já vieram pessoas, e por incrível que pareça, pessoas religiosos que temiam, diziam a menos que temiam a Deus naquele tempo, os fariseus, que eram extremamente hipócritas, falsos, traiçoeiros, eles então vêm e começam a questionar o milagre de Jesus e dizem, olha, o que ele fez foi feito num sábado. Então, o que ele fez é um pecado. É um pecado ter restaurado a vista daquele homem. E quem fez aquilo, obviamente, então também é um pecador. Essa foi a conclusão dos fariseus. Na sua falsidade, na sua hipocrisia, no seu viver no oculto, na mentira. Ora, se Jesus cometeu um pecado, e ele então, cometendo o pecado, é um pecador, então ali se destrói toda a narrativa bíblica da vinda salvífica do Senhor Jesus ao mundo. Como pode alguém querer biblicamente agora usar um argumento contrário à palavra de Deus e simplesmente dizer, olha, isso aqui aconteceu num dia errado, então isso aqui tudo não tem valor, isso aqui tudo procede do maligno. E se vem do maligno, nós precisamos condenar. E aí nós vemos até onde vai a cegueira espiritual das pessoas. Até onde vai a falta de conhecimento. Até onde vai a falta de uma estrutura cristã na vida das pessoas, em elas conhecerem a verdade. Em poderem ver a verdade de Deus vindo à tona, para então fazer frente àquilo que é obscuro.
Porque quando a luz brilha, a escuridão desaparece. A escuridão somente existe onde não há luz. No momento em que a luz brilha, a escuridão automaticamente então desaparece. Por isso, pessoas que vivem na cegueira espiritual têm tanta dificuldade em conhecer a verdade. Por quê? Porque elas vivem na escuridão. Naquele momento, Deus se manifestou de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Aquele homem pôde receber a cura de Jesus, como eu disse antes, no corpo e na alma. E ele pôde, a partir do momento da sua cura, ver Jesus pessoalmente. E não somente ver Jesus homem, mas ele pôde ver Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que haveria de restaurar também a visão da sua alma, para que ele pudesse ver o Senhor, o Salvador Jesus. E aí, saindo desse um exemplo bíblico, e vemos quantos exemplos a Bíblia nos traz, nos oferece, olhamos para o nosso mundo afora, o mundo que nos cerca, talvez até perto de nós. E aí nós vamos ver quantas oportunidades as pessoas têm na sua vida de conhecer a verdade, mas não conseguem enxergá-la. Por quê? Porque mantém os seus olhos fechados diante de Deus. Elas endurecem o seu coração. Elas trancam as portas da fé. E por isso, elas têm uma opção: viver na escuridão, viver na mentira, viver na falsidade. Pessoas que agem assim, muitas vezes também acabam achando que são meio que donos do mundo. São pessoas arrogantes. São pessoas que não sabem se humilhar diante de Deus. São pessoas que não sabem reconhecer os seus erros, os seus pecados. Que não sabem reconhecer que dependem da graça e da misericórdia de Deus para o seu perdão. Que não conseguem olhar para a cruz de Cristo e ver ali o grande sinal da presença de Deus no mundo, quando nos trouxe o perdão de todos os nossos pecados. Nós sabemos que Deus jamais se alegra com alguém que vive na escuridão. Não, Deus não se alegra. Inclusive tem uma passagem bíblica que diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende aqui na terra. Ou seja, Deus se alegra junto com os seus anjos, junto com todos que estão nos céus. Por quê? Porque Deus quer salvar. Deus não veio para perder ninguém. Deus não criou ninguém para perder. Se alguém se perde, é por culpa própria, é por vontade própria, porque quer. Porque a graça de Deus é universal. A graça de Deus se dirige a todas as pessoas. A graça de Deus, ela vai para o mundo inteiro. Assim como o vento que sopra para todos os lados. E em todos os lados, o vento faz e traz a sua manifestação. Em todos os lugares do mundo nós podemos ver quando o vento sopra. Assim é também a graça de Deus. Ela se espalha. Mas muitos não conseguem ver. Antes nós ouvimos uma das leituras, o texto da carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. É isso que sobressai da luz. E o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo aos Efésios, pessoas que não foram sempre cristãs. Pessoas que não conheceram sempre a palavra de Deus. Por isso ele diz, houve um tempo que vocês andavam na escuridão, vocês não conheciam a luz. Mas agora vocês conhecem. E vocês podem ver agora que andando na luz da palavra de Deus, vocês conhecem a verdade. Assim, irmãos e irmãs no Senhor Jesus,
Tudo aquilo que Deus manifesta na sua palavra, tudo aquilo que Deus vem e revela a cada um de nós, merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado, merece o nosso carinho, o nosso amor. E isso também diz respeito à palavra de Deus. E neste tempo de Quaresma, nós podemos ver de uma forma toda especial, mais próxima, e sentimos isso também em nosso coração, tudo aquilo que Deus fez em nosso favor, quando Jesus deu a sua vida na cruz. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço da nossa salvação. A nossa salvação, ela é pela graça de Deus, mas dentro da graça de Deus, ela teve um custo, não nosso, mas da parte de Deus. A morte do Filho de Deus, do único, unigênito Filho de Deus. Como nós antes confessamos no credo niceno, gerado, não criado, desde a eternidade. Esse veio ao mundo, se fez homem e morreu por nós. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Deus também reconheceu que a sua obra era verdadeira, porque um Salvador não permanece na sepultura. Como diz a Escritura, nós não servimos a um Deus morto. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. E quando Jesus ressuscitou, isso foi a prova do amor de Deus. E faz diferença na nossa vida nós vermos isso, nós enxergarmos isso, nós crermos, nós confiarmos nisso. E agora nós temos essa grande oportunidade. Agora nós podemos conhecer a verdade em Cristo. Essa verdade nós ouvimos em todos os cultos, estudos bíblicos. As crianças estão ali na escola dominical. Elas não estão ouvindo mentiras. Elas estão ouvindo a verdade, a palavra de Deus. Em todo instante, em todo momento, nós temos então a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E Deus faz isso com muito amor, com muito carinho. Como nós ouvimos também no texto da leitura de Isaías, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca, eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Que maravilhoso ouvir isso. Eu vou guiar vocês. Essa é a minha promessa. E a minha promessa não falta, ela não falha. Deus não se dobra. Deus permanece de pé. E Deus cumpre a sua palavra. E Deus quer nos conduzir sempre pelo melhor caminho, para que nós sempre saibamos em nossa vida que Deus nos deu o seu Filho Jesus. E que este vem, nos salva, nos ilumina, nos traz a verdade. Nós, olhando um pouco ainda, finalizando a nossa meditação, olhando para a vida daquele homem que Jesus curou, nós vemos que na manhã, ou no dia em que aconteceu aquilo, com ele, e vamos imaginar como ele iniciou o dia em que ele teve o milagre de Jesus. Ele levantou de manhã, da mesma forma como ele sempre levantava. Ele se arrumou e foi para fora. E foi enfrentar mais um dia de dificuldades. Ele foi para viver mais um dia de sofrimento, de dor, de carência. Ele foi pedir mais uma vez dinheiro na rua para sobreviver. Porque esta era a rotina daquele homem. Mas o dia daquele homem começou de uma forma, mas terminou de uma forma extraordinária. Começou como um perdido, um condenado, vamos dizer. Alguém que não tinha esperança nenhuma. Mas de noite, quando ele foi dormir tendo conhecido o Senhor Jesus, tendo sido curado, tendo a visão restaurada e tendo tido o privilégio, a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Esta é a diferença na nossa vida. Nós até podemos começá-la de uma forma, podemos terminá-la de outra. Um dia começa de um jeito, termina de outro.
Mas o que nós precisamos é que o nosso dia termine na presença de Deus. Que a nossa vida lá no final, ela se encerre na presença de Deus. Que nós caminhemos na presença de Deus, porque Ele vem para nos sarar, Ele vem para nos curar, Ele vem para nos falar sempre a verdade. E aquele homem, no final do dia, ele pôde olhar para o Senhor Jesus e pôde dizer com a sua própria boca, com seus próprios lábios: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Que forma maravilhosa de terminar o dia. Que forma maravilhosa de nós irmos hoje também para casa, depois deste culto, termos renovado em nosso coração a palavra de Deus, de nós conhecermos o Cristo, conhecermos o Messias, o Filho do Deus vivo. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Temos uma palavra para dizermos em conjunto. Graças te damos, ó Deus, e louvamos o teu glorioso nome. Tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Amém. A congregação pode se assentar. Durante o nosso ofertar, o hino, se eu posso cantar essa canção. Cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque tenho a salvação. Ele que me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Queremos ter um momento de oração com o nosso Deus e queremos agora então recolher o nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos em direção ao Senhor. Lembramos de pessoas então enfermas, pessoas enlutadas, lembramos dos aniversariantes, lembramos da nossa congregação, enfim, fazemos os nossos pedidos, as nossas súplicas diante do Senhor. E eu gostaria neste culto de incluir o nome de uma irmã nossa, membro de Arroio do Meio, a senhora Herce Schneider. Ela tem também familiares aqui nesta congregação e ela está bastante frágil na sua saúde e também, de uma forma especial, queremos lembrar o nome dela em nossa oração. Vamos então falar com o nosso Deus. Amado Pai, querido Deus, jamais poderemos te agradecer suficientemente pelo teu olhar de amor e misericórdia, nos cobrindo com tua graça. De condenados passamos a ser teus filhos.
Pelo teu poder fomos transformados. Nos capacite a sermos também elementos transformadores por onde quer que passemos, refletindo a luz que vem do Salvador. Olha com amor sobre o teu povo, em cada uma de suas necessidades. Acompanha nossas famílias em seus relacionamentos, fidelidade, amor, companheirismo, união, cumplicidade. Olha para os enfermos, cuida deles através dos médicos e dá-lhes pleno restabelecimento de saúde. De forma especial, lembramos da irmã Herce Schneider, que tu possas acolhê-la, abraçá-la, ó Pai, estender sobre ela a tua mão, para que ela possa passar este tempo da fragilidade, o tempo da doença, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Abençoa e guarda ela, ó Pai, e concede-lhe o restabelecimento, se assim for da tua vontade. Conforta os enlutados e consola seus corações feridos com a dor da separação, e alegra com a esperança do reencontro na ressurreição. Abre as portas para aqueles que precisam de um emprego e dá-lhes também essa garantia material para as suas vidas. Oramos por nossas autoridades, sempre pedindo que lhes dê sabedoria, coragem e justiça em suas decisões. Protege nosso país, estados e municípios contra calamidades. Protege os cristãos do mundo inteiro que são perseguidos. Dá-lhes sempre mais fé e perseverança. Colocamos também nosso louvor junto aos aniversariantes da semana que termina e da semana que inicia. Agradecemos com eles e por eles, rogando que lhes dê sempre a tua paz, alegria, proteção e bênçãos. Acompanha nossos passos, nossos pensamentos, decisões e ações. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Santo Espírito também nos abençoem e nos guardem durante a celebração da Santa Ceia. Nós sempre participamos de uma forma digna, consciente, sabendo que nós somos pecadores, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor Deus para a nossa salvação. Amém.
Este é o verdadeiro corpo do Senhor Jesus, que é dado à morte. Cantarei eternamente a
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. demos graças ao Senhor e oremos. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Queremos também nos colocar sob a bênção de Deus, agora quando retornamos aos nossos lares, e suplicamos que Deus nos acompanhe, nos guarde, nos abençoe, e que nós sempre possamos viver na luz da verdade de Deus. Diante de Deus, nada precisa ficar oculto, nada precisa ficar escondido, porque Deus nos revela tudo em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem se assentar? Eu peço escusas pelo pequeno lapso na liturgia. Acabei emendando os hinos quando havia então primeiro o hino ainda antes da Santa Ceia. Então, peço desculpas então por esse pequeno contratempo aí, vamos dizer. Ok, mas que bom que hoje pudemos estar aqui, que bom que vocês também puderam vir. Hoje o pastor Mário, ele está na formatura da sua filha, Luíse, ela se forma hoje no ensino médio. Então, como em outras oportunidades, ele me convida e eu fico sempre feliz quando posso, em aceitar o convite de estar aqui com vocês. Eu gosto muito desta igreja, gosto muito dessa congregação, e quando podemos estar aqui em culto com vocês, ou quando podemos celebrar com vocês, também ficamos felizes, ficamos agradecidos. Então agradecemos ao pastor Mário e oramos por eles também, por sua família, também agora na formatura da sua filha. Também obrigado à diretoria, liderança da congregação, aos da música, muito obrigado, muito bonito. Eu acho sempre lindo, maravilhoso nós virmos no culto e nós termos esse privilégio de termos música e músicos na nossa igreja, né? E isso dá um sentido todo especial sempre também para os nossos cultos. Vamos estar amanhã de manhã aqui com o pastor Mário e amanhã então vamos celebrar junto com ele o culto do domingo de manhã. Que Deus então abençoe e guarde a cada um. Fiquem com Deus, andem na sua palavra e que Jesus sempre possa guiar e dirigir a cada um. Amém.